Meus amigos, a dependência externa do Brasil, que compromete sua soberania e como superá-la, é o tema objeto da nossa apresentação. O que nós pretendemos efetivamente apresentar é como superar a dependência do Brasil de capitais externos, de tecnologia externa, dos mercados de exportação e das importações. O fato do Brasil depender de capitais externos, de tecnologia externa, de mercados exportadores e de importações ameaçam seu desenvolvimento e comprometem o exercício de sua soberania, como nós vamos demonstrar ao longo da nossa apresentação. No Brasil, um fato que nós podemos constatar, no Brasil, as grandes corporações transnacionais ocupam os principais e mais dinâmicos segmentos econômicos que estão no coração das cadeias de valor, permitindo-lhes o controle estratégico da produção e comercialização para frente e para trás em cada setor econômico. Além da dependência do Brasil de capitais externos para investimentos, existe a dependência do Brasil da tecnologia externa. Existe o mito de que o capital estrangeiro transfere tecnologia para o país, refletindo uma visão ingênua sobre o papel das empresas estrangeiras no desenvolvimento tecnológico em países periféricos como o Brasil. Este mito contribui para dificultar o esforço próprio de desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil e manter o país em um patamar tecnológico permanentemente inferior, além de continuar contribuindo para um fluxo constante de pagamentos volumosos para o exterior pelo uso da tecnologia externa, e um déficit permanente no item tecnologia do balanço de transações correntes. O comércio exterior do Brasil atingiu recorde em relação ao PIB em 2021. A corrente de comércio do Brasil, incluindo exportações e importações, chegou a 39% do PIB, que é o Produto Interno Bruto. É o maior percentual da série histórica do Banco Mundial, iniciada em 1960. Esse é o indicador de desempenho mais relevante para o aumento da inserção do Brasil no mercado mundial. Isso significa dizer que os ganhos do Brasil com as receitas de exportação e os maiores gastos com importações contribuem também para a maior dependência do Brasil, tanto do mercado exportador, para a colocação dos nossos produtos de exportação, como também maior dependência com a importação de bens e serviços oriundos do exterior. Nós vamos demonstrar tudo isso que afirmamos ao longo da nossa apresentação. O que nós pretendemos é apresentar, efetivamente, são blocos de questões que nós já colocamos. Temos a questão dos capitais externos, a dependência, temos a dependência da tecnologia externa, temos a dependência dos mercados exportadores e temos a dependência das importações. Nós afirmamos que esses 4 fatores contribuem para agravar o desenvolvimento do país e ameaçar sua soberania. De modo que os blocos, nós vamos apresentar, portanto, 4 blocos e no final as conclusões. No primeiro bloco nós vamos falar da dependência do Brasil de capitais externos. No segundo, a dependência do Brasil da tecnologia externa. No terceiro bloco, a dependência do Brasil do mercado exportador. E no quarto bloco, a dependência do Brasil das importações. No final,
vamos apresentar nossas conclusões sobre tudo o que nós abordamos a partir desse momento. Bem, então, o primeiro bloco da nossa apresentação, no primeiro bloco nós vamos apresentar a dependência do Brasil de capitais externos. Nós temos uma figura que apresenta a evolução do investimento estrangeiro no Brasil de 1995 a 2024. A expansão dos capitais externos no Brasil foi alavancado a partir de 1990 com a abertura do mercado brasileiro, com a adoção pelo governo brasileiro do modelo econômico neoliberal. Uma das condições para o Brasil se inserir na globalização neoliberal é abrir sua economia. Foi o que aconteceu a partir de 1990. Depois de uma espetacular expansão de 1995 a 2011, ou seja, a expansão dos capitais externos no Brasil, de 1995 a 2011, houve queda no investimento direto estrangeiro de 2011 a 2020. E uma nova expansão de 2020 a 2024. É isso que esse gráfico demonstra. Nós observamos que, por exemplo, de 1995 até 2011, houve uma expansão dos investimentos estrangeiros no Brasil. Veja bem, de 1995 a 2011. Atingiu o pico exatamente em 2011, no governo Dilma Rousseff. Mas a partir de 2011, passou a haver uma queda na entrada de capitais externos no Brasil. Quer dizer, ele apresentou uma queda de 41,9 bilhões de dólares e alcançou uma queda correspondente a 16,6 bilhões de dólares em 2020. Isso tem muito a ver com a questão da pandemia. Quer dizer, a pandemia contribuiu em grande medida para a queda nos investimentos que ocorreu nesse período, exatamente no período de 2019, 2020, 2018, 2019, 2020. Mas a partir de 2020 até 2024, houve um crescimento, quer dizer, os capitais externos foram investidos no Brasil de 16,6 bilhões de dólares em 2020 e alcançou 30,2 bilhões de dólares em 2024. Então, aqui nós temos um quadro que mostra os investimentos diretos estrangeiros no Brasil, configurando uma dependência que nós temos de capitais externos. Um fato que é indiscutível é o papel dominante das empresas multinacionais na divisão internacional do trabalho. E isso é global, aspecto global. Esse papel dominante contribui para a redução do espaço de decisão dos governos dos países periféricos, fazendo com que haja o comprometimento da soberania nacional. Então, na prática, os governos nacionais perderam a capacidade de intervir em suas economias diante do papel dominante das empresas multinacionais na divisão internacional do trabalho. A estrutura de dominação permanece, tendo na importação tecnológica, observe bem para isso, na importação de tecnologia, um fator importante do desenvolvimento econômico desigual e dependente dos países da periferia capitalista, como o Brasil, com relação aos países capitalistas centrais. O monopólio exercido pelas empresas multinacionais no Brasil gera dependência. Veja bem para isso. Dependência em importações de insumos e produtos que são oriundos de suas matrizes e filiais espalhadas pelo mundo. Então,
gera dependência de importações de insumos e de produtos, pagamentos de patentes pelo uso da tecnologia. Nós pagamos também pelo uso da tecnologia de toda empresa estrangeira instalada aqui no Brasil e, portanto, transferência do excedente econômico gerado nos países periféricos pelas compras tecnológicas e pelos empréstimos financeiros para a metrópole. Então, existe uma dependência tecnológica, mas também de natureza financeira. Os setores mais dinâmicos da economia no Brasil estão conectados e controlados pelas empresas estrangeiras, porque os insumos, como conhecimento e tecnologia, são produzidos pelos países desenvolvidos. Quando há transferência de plantas produtivas dos países capitalistas centrais para os países capitalistas periféricos, como o Brasil, contribui ainda mais para o aumento da dependência. Quando ocorre, repito, a transferência de plantas produtivas dos países capitalistas centrais para os periféricos, visto que vai implicar acentuada importação de bens de capital, quer dizer, há uma acentuada importação de bens de capital e também insumos produtivos, ligados às cadeias de produção mais complexas que não são fabricados na periferia capitalista. Segundo o economista Celso Furtado, o grande economista Celso Furtado, o subdesenvolvimento dos países capitalistas periféricos é caracterizado, por um lado, por seu caráter dependente econômico, tecnológico e financeiro, e, por outro lado, o subdesenvolvimento é caracterizado pela concentração de renda e pela importação de bens de consumo por uma elite econômica muito reduzida. A elite brasileira copia o modelo de consumo e de desenvolvimento dos países capitalistas centrais, numa economia atrasada e pouco desenvolvida como a do Brasil. Assim, segundo Celso Furtado, já falecido, o grande economista do Brasil, o excedente econômico gerado não se conecta com a formação de capital no Brasil, mas sim exclusivamente dirigido para abastecer o consumo desta mesma elite. Então é uma elite consumidora de bens e serviços ofertados pelas empresas multinacionais é que são beneficiadas por isso, e não a grande maioria da população brasileira. Os aspectos positivos do investimento estrangeiro são basicamente dois. Esta é a opinião do economista Paulo Nogueira Batista Júnior. Ele afirma que o investimento no exterior, o primeiro aspecto positivo é que o investimento do exterior traz receitas cambiais e constitui um tipo de aporte de capital que, além de não aumentar a dívida externa do país, cobre de forma relativamente estável um eventual déficit de balanço de pagamentos em conta corrente. E o segundo aspecto positivo é que o investimento externo pode contribuir para o aumento da formação bruta de capital fixo, traduzindo-se em elevação do crescimento potencial da economia no longo prazo. Esses são os aspectos positivos do investimento estrangeiro no Brasil. Há dois tipos diferentes de investimentos estrangeiros. São aqueles que criam capacidade nova. Isso significa dizer que novas empresas ou ampliação de empresas existentes seria exatamente o primeiro tipo. Quer dizer, ao criar capacidade instalada nova, produtiva nova, isso significa novas empresas ou ampliação de empresas existentes. Mas o segundo tipo de investimento estrangeiro são aqueles que levam à aquisição de capacidade pré-existente. Nesse último caso, ocorre um dos aspectos negativos dos investimentos estrangeiros, que é a desnacionalização da economia do país periférico, exceto na aquisição de outros
estrangeiros de filiais ou subsidiárias, repetindo, exceto em casos de aquisição por outros estrangeiros de filiais ou subsidiárias já existentes de empresas estrangeiras. Outro aspecto negativo do investimento estrangeiro é a privatização de empresas estatais. Quando o capital estrangeiro adquire o controle dessas empresas, a privatização leva à sua desnacionalização pura e simples. Não se cria capacidade produtiva nova, resultando em outro aspecto negativo, porque os centros de decisão empresarial são transferidos para fora do país. Então as decisões são tomadas lá fora e não aqui dentro. Outro aspecto negativo do investimento estrangeiro reside no fato de, ao abrir a economia para os capitais externos, como aconteceu enormemente a partir da década de 90, repetindo, ao abrir a economia para os capitais externos, o governo do país periférico, como o Brasil, pode não estabelecer contrapartidas estratégicas, como, por exemplo, compromissos com a transferência de tecnologia e a realização de compras de fornecedores nacionais para estimular a produção e geração de emprego no país. Só para vocês terem uma ideia, a China, por exemplo, costuma estabelecer esse tipo de condição. A empresa estrangeira só se estabelece na China com a condição de realizar transferência de tecnologia para a China e realizar compras de fornecedores chineses para estimular a produção e geração de emprego na China. É assim que os chineses fazem. O Brasil não faz isso. O Brasil, pelo seu tamanho, teria, em princípio, poder de barganha para estabelecer requisitos de transferência de tecnologia e compras em território nacional. Então é importante que seja adotada essa política. Toda empresa estrangeira que se estabelecer no Brasil é obrigada a transferir tecnologia, deveria ser obrigada a transferir tecnologia e realizar compras de fornecedores brasileiros. O governo brasileiro tem caminhado em direção diferente a esta, de acordo com o economista Paulo Nogueira Batista Júnior. Em vez de negociar contrapartidas, o governo brasileiro oferece garantias. Observe bem para isso. Ao invés de negociar contrapartidas, todos os governos brasileiros fizeram isso até hoje. Em vez de negociar contrapartidas, por exemplo, de transferir tecnologia e as empresas estrangeiras fazerem compras no mercado brasileiro, ao invés de negociar essas contrapartidas, o governo brasileiro oferece garantias. Veja bem quais são as garantias que são oferecidas. Para estimular determinados investimentos do exterior no Brasil, o governo brasileiro estatiza o risco cambial. Observe bem para isso. Por exemplo, em caso de depreciação acentuada da moeda brasileira, porque isto implica em menos dólares, quem paga a conta é o Tesouro Nacional. Trata-se de uma política que gera risco fiscal e risco cambial. O risco de despesas inesperadas da empresa estrangeira é transferido, observem bem, para os cofres públicos. É isso que vem acontecendo desde a década de 90 até o momento atual. Se a desvalorização da moeda nacional ficar acima do esperado, o governo incorre em perdas cambiais e fiscais. Isto é, diminui as reservas internacionais e aumenta o déficit público. É a consequência desse processo. Curiosamente, o mercado financeiro e a mídia, sempre tão alarmados com o risco fiscal, que tem enfatizado sistematicamente pela mídia, né? E pelo mercado financeiro, sempre tão alarmados com o risco fiscal, parecem apoiar sem reservas essa política, a de garantias para o capital estrangeiro. Na esperança de aumentar o investimento externo, o governo brasileiro acaba assumindo o risco cambial de investimentos que ingressariam no país de qualquer forma,
como os beneficiários dessa decisão são os grandes capitais, ninguém protesta. Ninguém reclama. É preocupante o fato de o Brasil ser enormemente dependente do capital estrangeiro, que tem grande participação na economia brasileira, seja nos setores industrial, de comércio, de serviços e financeiro. É preciso reverter essa situação. Se nós queremos assegurar nossa soberania, nós temos que reduzir drasticamente e, se for o caso, até eliminar drasticamente a dependência externa, a dependência de capitais externas. O desenvolvimento dos países periféricos é apoiado no progresso tecnológico, voltado para uma minoria da população, culminando em uma brutal concentração de renda. Por isso, na visão do economista Celso Furtado, uma característica essencial é a dependência tecnológica. O grau de dependência econômica é aumentado e se reproduz em diversas dimensões, como a tecnológica, o pagamento de royalties pelo uso de patentes e de direitos de propriedade intelectual. O modelo de substituição de importações adotado pelo Brasil na década de 1950 contribuiu para uma maior dependência dos países, maior dependência do país com relação aos países capitalistas centrais, os países ricos. A partir da década de 1960, a dependência no bojo do modelo de substituição de importações é aumentada com o surgimento dos oligopólios e do capital estrangeiro, que entrou maciçamente a partir, sobretudo, de 1955, com o governo Juscelino Kubitschek. Sobre os quais passou a ser estruturada a divisão internacional do trabalho, da ciência, da tecnologia e do conhecimento. Repetindo, a partir da década de 1960, a dependência no bojo do modelo de substituição de importações é aumentada com o surgimento dos oligopólios e do capital estrangeiro, sobre os quais passou a ser estruturada a divisão internacional do trabalho e da ciência, da tecnologia e do conhecimento. Nessa perspectiva, o atraso econômico do Brasil representa uma consequência da disparidade entre centro e periferia. E difícil de ser superado nas condições atuais. O desmonte do Estado brasileiro, a partir da década de 1990, com a adoção do modelo econômico neoliberal, tornou impossível a atuação do governo na dinamização da economia nacional, ao inviabilizar a adoção de políticas e estratégias de desenvolvimento da economia, da ciência, da tecnologia e da indústria brasileira. O que é que aconteceu durante esse período? Taxa de crescimento pífias da economia brasileira, o desmantelamento do sistema de ciência e tecnologia existente, que foi construído no país até a década de 1980, e a desindustrialização do país. Isso foi o resultado da adoção do modelo econômico neoliberal. A adoção do modelo neoliberal no Brasil aprofundou a dependência tecnológica do país, que ocorreu mais drasticamente, principalmente em setores ligados à tecnologia da informação, como inteligência artificial, big data, microchips e redes de comunicação de última geração, como o 5G, que países periféricos como o Brasil não têm como replicar, senão por meio da compra e pagamento das empresas estrangeiras. Esse é o resultado do desmonte do Estado brasileiro a partir da década de 1990. A indústria eletrônica no Brasil, meus amigos, é bastante frágil. Em termos internacionais, comparando sua eficiência técnica à dos Estados Unidos e dos demais países, ela é ainda frágil. O baixo conteúdo da indústria eletrônica no Brasil, em bens de capital, em aplicações derivadas,
assim como a de pesquisas e avanços relativos à fibra óptica, torna a tecnologia brasileira obsoleta, não permitindo salto tecnológico em setores importantes para a indústria de alta tecnologia, como a produção de chips. Então, meus amigos, com relação à dependência dos capitais externos, é isso que eu tinha a dizer para vocês. E da necessidade de que as empresas estrangeiras aqui instaladas no Brasil, elas sejam obrigadas a transferir tecnologia e a fazer compras no mercado interno, como, por exemplo, a China faz. E esse é um dos fatores de sucesso da economia chinesa. Vamos agora tratar da dependência tecnológica do Brasil. De início, é importante destacar que o Brasil gasta bilhões de reais anualmente com tecnologias estrangeiras, especialmente de empresas dos Estados Unidos, revelando uma dependência tecnológica significativa. Essa dependência é evidenciada pelo alto valor gasto em licenças de software, serviços de nuvem e segurança digital, com um impacto financeiro que compromete a autonomia do Brasil em áreas estratégicas. O Brasil, como muitos países capitalistas periféricos, enfrenta uma significativa dependência tecnológica em relação aos países capitalistas centrais. Essa dependência se manifesta na compra de tecnologias estrangeiras, incluindo equipamentos, softwares e componentes, além de um fluxo de conhecimento tecnológico que muitas vezes não é internalizado. A dependência de tecnologias estrangeiras leva a maior dependência econômica. Isso está demonstrado na prática e na teoria. Há pesquisas que demonstram de forma bastante clara que a dependência de tecnologia estrangeira leva a maior dependência econômica. Quando o Brasil se torna mais vulnerável a variações de preços e condições de fornecimento de outros países. Não é o caso nas condições atuais do tarifaço do governo Trump. A falta de desenvolvimento tecnológico interno compromete a soberania nacional, limitando a capacidade do país capitalista periférico, como o Brasil, de tomar decisões autônomas em áreas estratégicas, como defesa e segurança nacional. A dependência tecnológica dificulta o desenvolvimento, meus amigos, de setores industriais e tecnológicos locais, limitando o crescimento econômico e a geração de empregos. Enquanto há dependência tecnológica nos países capitalistas periféricos, os países capitalistas centrais são mais proeminentes na oferta de tecnologias e na liderança de mercados globais, como é o caso dos Estados Unidos, da Alemanha, do Japão e da China, que possuem grande capacidade na área tecnológica, com empresas e tecnologias que frequentemente são adotadas em outros países. Pela primeira vez, um estudo quantificou o tamanho da dependência tecnológica do Brasil, diante das gigantes globais de tecnologia chamadas Big Techs. O Centro de Computação Científica e Software Livre da Universidade Federal do Paraná revelou o custo da dependência tecnológica do Brasil diante das Big Tech. Serve bem para isso, meus amigos. Mais de 23 bilhões de reais anuais investidos em plataformas e serviços estrangeiros. Esse estudo que eu citei, alerta para os riscos dessa dependência, que vão desde a vulnerabilidade dos dados nacionais, que são manipulados pelas plataformas tecnológicas de empresas estrangeiras, até a perda da autonomia sobre decisões estratégicas, como em áreas como economia, saúde, educação e segurança nacional. A soberania tecnológica é o pré-requisito para a soberania econômica do país. Eu diria, é um pré-requisito para a soberania nacional. Em 2024, uma das maiores altas, da ordem de 58%, no balanço de pagamentos em conta corrente do Brasil,
ocorreu, veja bem para isso, no déficit em serviço de propriedade intelectual, que é o pagamento que nós fazemos das patentes pelo uso de tecnologia, ligados a serviços de streaming e venda de software, só nessa área, totalizando 8 bilhões e 683 milhões de dólares. Serviços de comunicação, computação e informações também puxados por operações por plataformas digitais chegaram a 7 bilhões e 158 milhões de dólares. São números bastante elevados, meus amigos, que configuram uma dependência extremamente elevada da tecnologia do Brasil em relação ao exterior. Tem um estudo denominado Contratos, Códigos e Controle, a influência das Big Techs no Estado brasileiro, elaborado pelo Grupo de Estudos em Tecnologias e Inovações na Gestão Pública, vinculado ao Observatório Interdisciplinar de Políticas Públicas, professor Dr. José Renato de Campos Araújo, e também pelo Grupo de Trabalho Estratégia, Dados e Soberania do Grupo de Estudos e Pesquisas em Segurança Internacional, do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, fez um levantamento nos portais de compras para determinar o tamanho da dependência tecnológica que o setor público brasileiro tem na aquisição de bens e serviços de tecnologias estrangeiras. Pela primeira vez, se tem um dado concreto para avaliar o quanto o Brasil é frágil diante do poder das Big Techs, um fator preocupante para a discussão sobre segurança nacional. Se nós queremos falar de segurança nacional, essa dependência tecnológica nos fragiliza bastante. Esse estudo, que eu já citei, Contratos, Códigos e Controle, a influência das Big Techs no Estado brasileiro, aponta que estamos pagando mês após mês por sistemas que não controlamos, por tecnologia que não dominamos e por soluções que não pertencem ao nosso ecossistema da inovação. Em vez de investir no fortalecimento da indústria nacional de software, na formação de mão de obra qualificada ou no desenvolvimento de soluções abertas e interoperáveis, o governo brasileiro opta por contratar produtos prontos. Isso não é só no governo atual, mas todos os governos brasileiros, desde a década de 90, optam por contratar produtos prontos, ofertados por grandes corporações estrangeiras, especialmente pelas chamadas Big Techs. Esse modelo adotado no Brasil não pode ser acreditado apenas a um único governo. A culpa não é do atual governo, o governo Lula. Isso vem desde 1990, o governo Collor, desde o governo Collor. As condições de subordinação, dependência tecnológica e as práticas que as sustentam tornaram-se naturais. Observe bem, tornaram-se naturais, porque são aceitas pelos sucessivos governos brasileiros, nos 3 níveis da federação: federal, estaduais e municipais, pelos 3 poderes da República: executivo, legislativo e judiciário, e pela sociedade brasileira em geral. A visão que se tem é que o seguinte aqui, temos que nos dobrar, nos subordinar ao domínio dessas tecnologias externas. E abdicamos de desenvolver uma tecnologia própria. Isto faz parte das estruturas mentais de boa parte dos técnicos e gestores públicos de tecnologia no Brasil. Esse estudo que eu citei, Contratos, Códigos e Controle da Influência das Big Techs no Estado brasileiro, indica que o controle da infraestrutura digital, dos dados e da lógica algorítmica controladora da informação no mundo asseguram as Big Techs, como Microsoft, Meta, Apple, Amazon
e Google o papel de agentes econômicos e políticos com capacidade de moldar padrões técnicos, definir normas de conduta e influenciar decisões estratégicas de governos. Isso significa dizer, meus amigos, que não basta a regulação da operação das Big Tech no Brasil. É preciso desenvolver tecnologia própria no Brasil para superar sua dependência tecnológica. Nós temos que adotar como um objetivo a ser perseguido pela sociedade brasileira a superação da dependência tecnológica e promover o desenvolvimento de uma tecnologia própria em nosso país. Claro que levando em conta os avanços da ciência e tecnológica desenvolvida em todas as partes do mundo. Constata-se, pelo que nós acabamos de apresentar, portanto, que o governo brasileiro tem gasto bilhões de reais em tecnologia estrangeira, com um aumento exponencial nos gastos com licença de software, armazenamento em nuvem e segurança digital. A infraestrutura crítica do país, incluindo sistema de defesa, energia e telecomunicações, depende desses componentes e softwares estrangeiros. Estamos nas mãos deles. Na prática é isso. Criando vulnerabilidades, explorações e comprometendo a segurança nacional. O Brasil depende das grandes empresas de tecnologia, as Big Techs americanas, para soluções de softwares, armazenamento em nuvem e segurança digital. A prioridade no consumo de tecnologia estrangeira, em detrimento do desenvolvimento de soluções nacionais, afasta o país de seu potencial em software livre. A dependência tecnológica do Brasil impede que o país tenha autonomia sobre decisões estratégicas em área de economia, saúde e segurança nacional. A vulnerabilidade dos dados nacionais é um risco significativo, meus amigos, com a possibilidade de acesso por entidades estrangeiras que controlam as ferramentas tecnológicas utilizadas. O que fazer para reduzir e eliminar a dependência tecnológica do Brasil? O Brasil precisa investir em pesquisa e desenvolvimento, educação e inovação em setores estratégicos. É crucial investir em infraestrutura própria e fortalecer a pesquisa e o desenvolvimento de soluções tecnológicas nacionais. É necessário desenvolver políticas públicas que incentivem a inovação e a produção tecnológica dentro do país. O fortalecimento da indústria nacional. A promoção de empresas locais e a colaboração entre universidades, empresas e governos são passos importantes para construir uma base tecnológica mais sólida e autônoma. A dependência tecnológica do Brasil manifesta-se no alto consumo de produtos e serviços de Big Techs estrangeiras. Um gasto público que ultrapassa 10 bilhões de dólares anuais em licenciamento, software e nuvem, e na vulnerabilidade estratégica das infraestruturas críticas devido ao uso de componentes importados. Essa dependência, meus amigos, que contrasta com o legado de vanguarda do país em software livre, o Brasil já foi vanguardista nessa área, no desenvolvimento de software livre. Então, essa dependência compromete a soberania nacional, a autonomia econômica e a segurança de dados, sendo essencial o investimento em infraestrutura própria para construir a soberania digital, que é fundamental para assegurar a soberania nacional. Bem, agora isso é o que tínhamos a falar sobre a dependência tecnológica do país. Dá para perceber a gravidade da situação em que nós nos encontramos. O terceiro bloco da nossa apresentação diz respeito à dependência do Brasil dos mercados de exportação, que muitos aplaudem como um elemento importante no processo de desenvolvimento e na geração de emprego e renda no país. Mas se tem esse lado positivo, tem um lado também negativo.
que é o de ocorrendo questões, problemas, como, por exemplo, o tarifaço de Trump, ou algum país com os quais nós mantemos relações comerciais, resolver cortar as relações, deixar de comprar do Brasil, isso traz problemas muito sérios. Então, isso, na medida em que nós exportamos para o exterior, na prática nós ficamos à mercê desses mercados exportadores. E esse é o aspecto que eu queria destacar ao falar sobre a dependência do Brasil dos mercados de exportação. A gravidade, se tem um lado positivo, tem um lado negativo também. E eu estou chamando a atenção para o lado negativo. E esse lado negativo se manifesta no momento atual, por exemplo, com a perda de parte do mercado norte-americano, com o tarifaço de 50% do governo Trump. Com relação às exportações do Brasil, temos aqui uma figura que mostra que houve grande expansão das exportações do Brasil de 2020 a 2023. Nós temos aqui dados de 2013 a 2024 e dá para perceber que de 2020 a 2023 houve um crescimento acentuado das exportações. Elas evoluíram de 210 bilhões de dólares para 340 bilhões de dólares. Quer dizer, houve um incremento bastante acentuado. Mas o fato de haver essa expansão das exportações significa um aumento da dependência desse mercado exportador. Esse é o ponto que eu queria destacar. Se de um lado é positivo porque significa a entrada de dólares no país, significa a geração de emprego e renda para a população dedicada à atividade exportadora, por outro lado, isso cria vulnerabilidades externas que não estão sob o controle do governo brasileiro ou do setor exportador brasileiro. Os principais mercados de exportação do Brasil incluem a China, Estados Unidos, Argentina e União Europeia. A China é o maior comprador de produtos brasileiros, com destaque para soja, minério de ferro e carne bovina. Os Estados Unidos também têm sido um importante parceiro comercial do Brasil, importando produtos como petróleo, café e aeronaves. A Argentina é um mercado relevante para as exportações brasileiras, especialmente para produtos como soja, minério de ferro e carne bovina. A União Europeia é um bloco econômico também importante, com destaque para a importação de produtos como café, soja e produtos florestais. Além desses países, a Holanda, Espanha, Japão e Coreia do Sul também são mercados importantes para as exportações brasileiras. A diversificação de mercados é um fator importante para a economia brasileira, para reduzir a dependência de alguns parceiros comerciais e aumentar a resiliência do setor exportador brasileiro. Uma das formas eu diria que a crise provocada pelo tarifaço de Trump sobre o setor exportador brasileiro foi minimizada porque houve uma diversificação no mercado exportador brasileiro, de tal maneira que a exportação, as exportações do Brasil, no total, representam apenas 12% do total exportado pelo país em direção aos Estados Unidos. De modo que o fato de ter havido essa diversificação minimizou o impacto negativo do tarifaço de Trump. Então, a diversificação do mercado é um fator importante para reduzir a dependência de alguns parceiros comerciais. Então, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, houve uma redução da dependência do mercado americano, que já foi muito maior do que 12%. O episódio do tarifaço do governo Trump contra o Brasil mostra a necessidade de redirecionar de imediato para novos mercados e também para o mercado interno,
os produtos que se tornarão inviáveis exportados para os Estados Unidos devido ao tarifaço. Então, esta é uma das medidas que precisam ser adotadas urgentemente, de buscar novos mercados e também direcionar parte daquilo que seria exportado para os Estados Unidos para o mercado interno. O tarifaço do governo Trump mostra a grande vulnerabilidade do setor exportador brasileiro. Fato este que aponta a necessidade do governo brasileiro evitar que o sistema produtivo do país continue bastante dependente dos mercados externos de exportação, porque poderá voltar a ser prejudicado por decisões que sejam tomadas por governantes de países com os quais o Brasil mantém relacionamento comercial. Quer dizer, para evitar que aconteça o que está acontecendo no momento. Significa dizer que, além da busca de novos mercados para a colocação dos produtos exportáveis, maior ênfase, observe bem para isso, deveria ser dada pelo governo brasileiro ao desenvolvimento do sistema produtivo para atender prioritariamente o mercado interno, para ficar menos dependente do mercado exportador. Então, essas são as estratégias que deveriam ser adotadas no sentido de reduzir a dependência do Brasil do mercado exportador. Quanto à dependência do Brasil das importações, que é o tema que nós vamos abordar a partir desse momento, nós temos uma figura que mostra a evolução da balança comercial do país. Nesta figura, constata-se que em 2013 nesses dados de 2000 a 2023, os anos que o Brasil apresentou déficit na balança comercial foram os anos de 2013 e 2014. Nos demais anos, apresentou superávit. E dá para observar aqui pela figura que houve crescimento tanto das exportações quanto das importações durante esse período. Esse gráfico aqui mostra claramente, aqui em vermelho nós temos as importações e em azul nós temos as exportações. Então dá para perceber que tanto as exportações quanto as importações cresceram durante o período. Evidentemente que ao crescer as exportações e as importações, aumentou a nossa vulnerabilidade, na medida em que passamos a depender do mercado exportador para a colocação dos produtos brasileiros e do suprimento de insumos e produtos oriundos dos países com os quais nós nos relacionamos e importamos. Em 2024, o valor total das importações brasileiras foi de 262,5 bilhões de dólares, um aumento de 14,3% em relação a 2023, de acordo com os dados do Tesouro Nacional e da Fundação Getúlio Vargas. Esse crescimento foi impulsionado pelo aumento do volume importado, especialmente de bens de capital e de consumo durável. Veja bem para isso. Esse aumento foi impulsionado pela importação de bens de capital e de consumo durável e pela elevação da taxa de câmbio também. Os principais produtos importados foram combustíveis, adubos e fertilizantes, além de máquinas e equipamentos, que no caso são bens de capital e bem de consumo durável. Os principais países de onde o Brasil importa são China, Estados Unidos, Alemanha e Argentina. A China lidera as importações brasileiras, seguida pelos Estados Unidos, Alemanha e Argentina nessa ordem. Os gastos do Brasil com importações por país são os seguintes: a China, 48,5 bilhões, Estados Unidos, 34,9 bilhões, a Alemanha, 12,1 bilhões de dólares, né? Tudo isso em dólares. Argentina, 11,1 bilhões de dólares. Rússia, 10,9 bilhões de dólares. Índia, 6,8 bilhões de dólares. Itália, 6,3 bilhões de dólares. França, 6,1 bilhões de dólares. México, 5,7 bilhões de dólares. E Japão, 5,4 bilhões de dólares. Os principais produtos importados pelo Brasil, de acordo com os dados recentes,
incluem óleos combustíveis, derivados de petróleo, gás natural, fertilizantes químicos e máquinas e motores não elétricos e suas partes. Outros itens significativos são automóveis e suas partes, medicamentos, equipamentos de telecomunicações, plásticos e componentes eletrônicos, como transistores e diodos, óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos e gás natural liquefeito são itens de alta importância nas importações brasileiras. Adubos ou fertilizantes químicos são também um dos principais produtos que o Brasil importa. Motores e máquinas não elétricos e suas partes, bem como equipamentos de telecomunicações, são itens cruciais da indústria de transformação brasileira. Medicamentos e produtos farmacêuticos, incluindo os para uso veterinário, representam uma parcela significativa das importações do país. Automóveis e acessórios desses veículos também estão entre os principais itens importados. Plásticos e polímeros são essenciais para diversas indústrias. Diodos, transistores e válvulas termiônicas importantes para a indústria eletrônica são importados. Plataformas de petróleo e outras estruturas flutuantes também aparecem nas listas de importação. Portanto, meus amigos, para reduzir os gastos com importações, o governo brasileiro precisa adotar uma política substitutiva de importações. Quer dizer, nós temos que reduzir drasticamente esses gastos elevados de importações no país. Para isso, nós temos que reduzir esses gastos com importações, adotando uma política substitutiva de importações com a adoção das seguintes estratégias. Primeiro, incentivar a implantação de indústria substitutiva de importações de insumos e produtos com financiamento e concessão de incentivos fiscais para assegurar a autossuficiência nacional. Segundo, promover a abertura seletiva da economia brasileira para proteger a indústria nacional da competição predatória de insumos e produtos importados. Terceiro, promover o fortalecimento da indústria nacional existente no Brasil, com oferta de financiamento e concessão de incentivos fiscais. Quarto, promover o desenvolvimento da indústria de bens de capital nacional, que é a indústria de máquinas e equipamentos, para torná-la competitiva de forma permanente no mercado internacional. Quinto, levar ao fim a dependência econômica e tecnológica do país em relação ao exterior, promovendo o progresso científico e tecnológico autônomo, único capaz de tornar a empresa nacional competitiva de forma permanente no mercado internacional, com fortalecimento das universidades e centros de pesquisa do Brasil. Sexto, promover a modernização da indústria brasileira, com sua inserção na indústria 4.0, incentivando a realização de investimentos relevantes e de capacitação intensiva de gestores, engenheiros, analistas de sistemas e técnicos nas novas tecnologias, além de parcerias e alianças estratégicas com entidades de outros países e a realização de investimentos maciços na educação para a qualificação das pessoas com foco em tecnologia. Portanto, meus amigos, são essas as Só um minutinho. Oi, filha. Oi, pai. Eu ligo para você depois, viu? Que eu estou aqui numa live, tá bom? O quê? Numa live, Ah, tá bom. tá bom? Eu ligo depois. Beijo. Tá. Beijo, tchau. Bem, minha filha aqui me telefonou. Mas essas são as considerações que eu queria fazer com relação a como reduzir significativamente as importações do Brasil e, com isso, reduzir a dependência das importações, que incorpora, por exemplo, tecnologias. Praticamente, grande parte das importações decorre do fato de nós sermos dependentes de tecnologia externa. Quais são as conclusões que podemos extrair disso tudo, meus amigos? Pode-se concluir, pelo que nós acabamos de expor, que nenhum governo de um país poderá exercer sua soberania enquanto continuar dependente de capitais externos, de tecnologias externas, dos mercados de exportação e de importações. Enquanto um país estiver nessas condições, não poderá exercer sua soberania nacional, na plenitude, que é o poder
e a autoridade suprema que um Estado e o seu povo têm para governar a si mesmas, sem interferência externa, definindo suas leis, políticas e rumos, mantendo controle sobre seu território e a sua própria vontade. Para o Estado e o povo brasileiro alcançarem autonomia, que se manifesta internamente através do poder de criar a própria ordem jurídica e escolher os seus governantes, e externamente pela capacidade de não submeter a nenhum centro de poder ou nação, é preciso não apenas aumentar seu poder de dissuasão militar, mas também, sobretudo, superar sua dependência de capitais externos, de tecnologias externas, dos mercados de exportação e de importações, com a adoção das medidas que nós apresentamos anteriormente, ao abordar os 4 blocos: capitais externos, tecnologia, exportação e importação, que nós apresentamos anteriormente. A inexistência de poder de dissuasão militar e a atual dependência externa do Brasil de capitais externos, de tecnologias externas, dos mercados de exportação e de importações, tornam o Brasil fragilizado diante de ameaças à sua soberania, como praticada pelo governo Trump dos Estados Unidos, que chantageia o governo brasileiro com um tarifaço de 50% para obrigá-lo a não punir Jair Bolsonaro pela tentativa de golpe de Estado. A carta de Trump para Lula deixa bastante claro que seu propósito é evitar que Bolsonaro seja preso. A inexistência de poder de dissuasão militar e a atual dependência externa do Brasil de capitais externas, de tecnologias externas, dos mercados de exportação e de importações impede que o governo Lula possa responder à altura às imposições do tarifaço do governo Trump dos Estados Unidos. Então, meus amigos, são essas as considerações que eu queria fazer a respeito da dependência externa do Brasil, que compromete sua soberania e como superá-la. Nós, para desenvolvermos nosso trabalho, nós pesquisamos várias obras, vários artigos que possibilitaram que nós realizássemos essa nossa apresentação. Nós pesquisamos o artigo publicado por Vinícius Gerbasi, Dependência Tecnológica e Subdesenvolvimento no Brasil e nos Países Periféricos, reflexões sobre o paradigma tecnológico contemporâneo. Isso está publicado no site inscrições.fmb.unesp.br. Analisamos também a publicação de Paulo Nogueira Batista Júnior, Investimento Estrangeiro, entenda seus prós e contras. Isso está disponível no site brasildefato.com.br. Analisamos também o artigo de Alexandro Tribeiro, Estudo sobre Dependência Tecnológica no Brasil, aponta o C3SL como exemplo de inovação e soberania digital. Isso está disponível no site c3sl.ufpr.br. Analisamos também o artigo de Luiz Queiroz, A Conta da Dependência Tecnológica no Brasil, 23 bilhões, 1.418.740 reais e 4 centavos. Foi o cálculo que foi feito e apresentada nesse artigo, e está disponível no site capitaldigital.com.br. Analisamos também o artigo Contas Externas têm saldo negativo de 56 bilhões em 2024. É um artigo de Andrea Verdelio, está disponível no site agenciabrasil.ebc.com.br. Levamos em conta também 2 artigos de nossa autoria. O primeiro, o tarifaço de Trump contra o Brasil, existe o fim de sua dependência externa. Isso está disponível no site do linkedin.com. E também o artigo de nossa autoria, como o governo Lula poderá reindustrializar o Brasil. Isso está disponível também no site do linkedin.com. Portanto, meus amigos,
São estas as considerações que eu teria a fazer sobre esse tema relevante que diz respeito ao nosso presente e também ao nosso futuro como nação independente. Nós não podemos afirmar que nós somos independentes na medida em que temos que lidar com a gigantesca dependência de capitais externos que nós temos, a gigantesca dependência tecnológica, a gigantesca dependência dos mercados de exportação e de importações. Se nós queremos realmente construir uma nação independente e que contribua para o desenvolvimento do país, nós temos que romper, superar toda essa situação grave que se apresenta diante dos nossos olhos. É isso que eu tinha a dizer, meus amigos, e fica aqui meu abraço fraternal para todos.